Fala galera, hoje aqui nos canais Fernando Mendonça, Serão Carioca, a IGTV, no Ciro Gomes Memes, tenho a honra, e na Rede Ciro, eu tenho a honra de estar recebendo o professor Luiz Carlos de Oliveira e Silva, filósofo, que vamos estar batendo um papo bem interessante sobre as origens, né, desse movimento bolsonarista, digamos assim, aqui no Brasil. Professor, muito obrigado por estar conversando com a gente. De cara eu faço uma pergunta. Esse fenômeno do bolsonarismo é uma coisa nova no Brasil? Essa idolatria por um político dessa forma? Obrigado por estar com a gente, professor. Obrigado pelo convite, Fernando. Olha, idolatria para o político não, né? Isso é tão velho quanto a política, mas com esta configuração assim de extrema direita, me parece que tem alguns traços de ineditismo. Um grande líder de extrema direita que nós já tivemos foi o Plínio Salgado, né? Mas era de uma outra configuração. Eu acho que o fenômeno do bolsonarismo, em torno do qual se juntaram diversas forças, né, os pentecostais, o neoliberalismo, os militares, né, a força de extrema-direita em torno, e fizeram essa composição que acabou resultando na vitória do Bolsonaro nas últimas eleições. Mas o bolsonarismo mesmo, me parece que é um sintoma, acho que tem que ser entendido como um sintoma de um profundo e, ao meu ver, persistente desarranjo do sistema político brasileiro. Né? O bolsonarismo resulta do esgotamento de uma certa configuração política sustentada, sobretudo, por dois grandes sujeitos políticos, o PT de um lado e o PSDB do outro. Essa tensão entre PT e PSDB, essa contradição, criou um sistema político. A semelhança do sistema político e a contradição entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, né, cria, né, a contradição, a polarização cria um sistema político. Esse sistema político do Brasil ruiu e, como resultado dessa falência desse sistema político, o bolsonarismo resulta daí, radicalizando o discurso ideológico. Depois a gente pode até conversar mais sobre isso. Então, o que o senhor está nos colocando é que seria um movimento antissistêmico, digamos assim, uma repulsa da população ao sistema político que estava imperando, que se baseava nesse binômio PSDB-PT, que ficava ali gravitando em ideias de centro-esquerda e centro-direita, digamos assim. Eu acho exatamente isso, como aconteceu nos Estados Unidos também, de certa maneira na Europa. Esse sistema, né, formado pela essa contradição, pela polarização PT-PSDB, o PT se via como margem do máximo possível à esquerda e o PSDB como o máximo possível à direita. Né? Então, o PT guarnecia a fronteira à esquerda, o PSDB guarnecia a fronteira à direita e criava-se um sistema de uma certa racionalidade. Né? Então, o máximo de direita era o PSDB, o máximo de esquerda possível era o PT, e aquela polarização que tinha uma característica importante também, era uma polarização muito despolitizada. Nesta polarização, nenhuma das questões de fundo estava presente. Eram questões de superfície, a favor e contra o Plano Real. O Fernando Henrique ganhou 2 eleições com isso. Depois, a favor ou contra o Bolsa Família. O PT ganhou 3 eleições com isso. Era uma polarização muito radicalizada, mas circunscrevendo os temas que interessavam aos dois, que era o tema de superfície. Esse sistema se esgotou, né? E no esgotamento desse sistema surgiu demagogicamente o Bolsonaro como antissistema, radicalizando o discurso ideológico. Quando a política entra em crise, a ideologia sempre se apresenta, em geral, como a solução da política, solução essa que a própria política não é capaz de dar, porque ela está desgastada, ela está em crise. Então, como é que se resolve isso? No campo da ideologia, os homens de bem substituindo os políticos corruptos. É uma demagogia, né, evidente, mas ela cumpriu uma função e muito do sucesso do Bolsonaro se deve a isso.
E o senhor colocou essa questão dessa polarização bem circunscrita, né? Acho que o que mais evidencia isso são a falta de reformas profundas e estruturantes. E nós vemos algumas demandas sociais se acumulando, algumas coisas que deveriam ser revistas. Grande exemplo disso é a questão tributária brasileira, que simplesmente nenhum dos dois lados mexeu na questão e deixou tudo como está. A impressão que passa lá para o povo é o seguinte, né? Vai ganhar a eleição que vai tomar conta do que está aí, que vai manter o que está aí. Até as práticas políticas, infelizmente temos que dizer isso, foram bem parecidas dos dois partidos. Não, sem dúvida, eles eram muito mais parecidos do que diferentes, sem negar a diferença que era importante, né? Quer dizer, aquilo que o PT fez, o PSDB não faria. Aquelas políticas de inclusão social, de transferência, aqueles mecanismos de políticas afirmativas, de transferência, política de transferência de renda, não é? Aumento do salário mínimo real, foi muito importante isso, né? A expansão do crédito, nem isso o PSDB era capaz de fazer, mas as questões de fundo, elas foram, em comum acordo, jogadas para debaixo do tapete, porque interessava aos dois polos beligerantes o silêncio em torno disso. Veja, o Bolsonaro, quer dizer, vamos retomar aquela imagem que eu fiz. O PT guarnecia a fronteira esquerda, né, de intrusos ao sistema, e o PSDB garantia a fronteira à direita de intrusos. Quando o sistema rui, o PSDB já não era mais o guardião da fronteira direita, ela foi invadida pela extrema-direita, não é? Não houve extrema-esquerda para invadir a cena política, mesmo o PT já não guarnecendo essa fronteira, porque essas forças não estavam constituídas, né? Então, porque o PSDB achava que eles seriam os herdeiros naturais do colapso do PT, não é? Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, Rede Globo, né? Aécio Neves achavam. Mas quando se desconstrói o PT, se desconstrói o sistema. E o PSDB era parceiro, era sócio, né? 50% do sistema era deles, né? Então eles foram atropelados, né? Só que agora eles ajudaram a tirar os diabinhos da garrafa, e os diabinhos, quando saem da garrafa, para voltar para a garrafa, cara. Mas eu tenho para mim, professor, que muito dessa cerca que existia, né, que ajudava tanto o PT e o PSDB a fazer esse cercado, né, desse sistema, eu acho que era muito baseado no sistema da mídia tradicional. Não sei se o senhor concorda comigo. Era um fator que ajudava a manter essa cerca. O senhor colocou agora, por exemplo, que a extrema-esquerda não avançou no terreno do PT, porque a extrema-esquerda não soube pensar nessa revolução comunicacional que nós tivemos com as redes sociais. Algo que a extrema-direita, muito depois vamos falar sobre isso, apoiado por setores liberais que perceberam a falência do sistema, a falência do método PSDB de governar, eles tiveram. A extrema-direita percebeu a questão da rede social, que havia um caminho fora da Rede Globo e da Folha de São Paulo. Vamos pegar assim, o comportamento do baronato da mídia, e nesse caso a TV Globo, o Grupo Globo é a vanguarda do baronato, e a TV Globo é a vanguarda da plutocracia, né? Ela não é porta-voz da plutocracia, ela é a vanguarda da plutocracia, porque o Grupo Globo há anos vive do rentismo. Eles ganham mais dinheiro com rentismo do que vendendo lá os seus produtos, né? Eles e a maioria dos grandes empresários. Então, eles apostaram na destruição do PT, supondo que o sistema ficaria mantido sem o PT, né? E quem iria ocupar a cena deixada vazia pela falência do PT seria o PSDB. O Aécio Neves, desde o primeiro dia que a Dilma foi proclamada vencedora, desde o primeiro dia, eles bateram na tecla do descredenciamento, né, mas quem acabou ocupando o espaço foi a extrema-direita. Então, agora, o baronato da mídia, porque o Bolsonaro ele desorganiza
ele impede a construção de um novo sistema. O Bolsonaro é a extensão da crise e não a solução da crise. Né? E uma extensão prolongada da crise não interessa aos negócios. Então, agora é o seguinte, agradecer o Bolsonaro pelos bons serviços prestados, né? Ele prestou dois serviços, né, de alta relevância, que foi derrotar o PT nas eleições e trazer o programa neoliberal, né, para o governo. Programa esse que estava 4 governos, tinha perdido 4 eleições seguidas, né? Então, Bolsonaro, mais uma vez cumprido esse trabalho sujo, né? A fila anda e o Bolsonaro vai ser defenestrado, ele vai ser pressionado, a meu ver, isso está ficando cada dia mais evidente, para sair de cena, pedir o seu boné e ir embora, né? Porque hoje ele é mais problema do que solução. E tentar recompor aí o novo sistema político, né? Não mais baseado na polarização PT-PSDB, é isso que está em curso. E a gente, o campo progressista, como assistente desse jogo. Né? A principal força de oposição ao Bolsonaro é a direita, né? Sim. É o Grupo Globo, né? E nós, né? Primeiro era Lula livre, agora é um impeachment, não é impeachment, é frente ampla ou é frente não ampla, e continuamos batendo cabeça, a meu ver, devido a um fato que precisa ser superado imediatamente: a ausência de um programa com o qual a gente possa aparecer para a população dizendo o seguinte: os problemas que vocês se confrontam todos os dias podem ser resolvidos mediante esse programa. Enquanto a gente não tiver isso, nós vamos ser espectadores de uma briga que é nossa, mas a gente não tem qualquer protagonismo nela. E é uma coisa que eu tenho falado muito, é perfeito, eu concordo plenamente com a sua análise, que você quando percebe que hoje, o que está hoje incomodando o Bolsonaro é a estrutura da mídia tradicional que conhecemos, que é a Globo e a Folha, e uma estrutura do judiciário na figura do ministro Alexandre de Moraes, que todos nós sabemos da sua ligação quase umbilical com o PSDB. Então nós temos essa, digamos assim, centro-direita tentando retomar o que o Bolsonaro lhe tomou. Embora eu acho que vai ser um pouco difícil, mas que eles resolveram partir para cima, resolveram. E eles têm uma estrutura, né, que tem uma questão financeira para ajudar nessa guerra. Não sei se o campo da esquerda conseguiria fazer esse enfrentamento não, Luiz. Sem programa é impossível, né? Com programa é difícil, sem programa é impossível. Nós não temos um programa. Qual é o programa da esquerda? Ué? Qual o programa do PSOL? Qual o programa do PT? Qual o programa do PDT? O Ciro tem algumas... Agora o PDT tem... O programa do Ciro é do PDT? Né? Então, nós temos essa... Mas ele quem está propondo hoje é ele, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu fiz campanha para ele. Apesar da minha origem ser o PT, de ser muito próximo ao PSOL, por causa dos meus amigos, né? Eu, desde muito cedo, eu fiz campanha para o Ciro, reconhecendo exatamente isso. O Ciro, dentre os políticos de ponta, é o único que tem se empenhado para quebrar o silêncio que a polarização PT e PSDB nos impôs. Silêncio sobre o quê? Sobre as questões de fundo. Agora, né? professor... A desindustrialização, reforma tributária, a questão do câmbio, as questões fundamentais da economia que há 20... A última vez, Fernando, que nós discutimos essas questões foi aquela campanha eleitoral, se tivesse uma criança, em que disputaram Mário Covas, Brizola, Lula, Fernando Collor. Essa eleição, não me recordo o ano, foi a última eleição onde se discutiu programas e projetos de país. Depois disso, ficamos só na superfície das coisas. Plano Real, quem é a favor, quem é contra, Bolsa Família, quem é a favor, quem é contra. Passamos. Isso trouxe um déficit de consciência política tão nefasto, e isso está cobrando preço, nós estamos pagando preço como Bolsonaro, como Paulo Guedes, como reformas, as contra-reformas da Previdência, da legislação trabalhista, etc. Agora, professor, como é que... Mas eu entendo que o senhor colocou, mas
Mesmo assim, o Bolsonaro está tendo um desempenho sofrível na frente do governo, muitas confusões, ministros sendo demitidos, aí é militar querendo palpitar de um lado, o pessoal da Terra plana, o lavista, querendo palpitar do outro. Mas mesmo assim ele mantém uma base ali de 25 a 30% de pessoas que estão ali firmes com ele. Como é que o senhor explica isso? Para mim, acho que tem uma questão até emocional que tem que ser estudado pela psicologia, porque tem uma questão ali de persuasão muito forte acontecendo ali, porque É, ultrapassa a racionalidade. não, tem sim, tem racionalidade. Isso não se explica pela irracionalidade, a meu ver. Inclusive, eu tenho combatido, né, os companheiros que falam gado, sabe, essas coisas são burros. Não, tem uma racionalidade nisso e cabe a gente compreender. Compreender não é concordar, não é justificar, coisa nenhuma. É compreender porque é um fenômeno social que envolve seres humanos como nós, né? Não são extraterrenos, não são... E cabe a gente compreender. Eu digo mais, a condição de melhor combater é melhor compreender. Então, tem duas coisas. Uma que, apesar de tudo isso que o Bolsonaro essa coisa caricata, esse ministério talvez o pior ministério da história das repúblicas de né, de todos os continentes. Apesar disso, o que vai ficar não é isso, não, cara. O que vai ficar é as medidas aprovadas por eles. Reforma da Previdência, isso que fica. A reforma da legislação trabalhista, isso que fica. Daqui a pouco a gente vai esquecer esses ministros. Mas a obra tá feita, entende? Eu chamo a atenção para aquilo que o Joaquim Nabuco, no livro dele, Abolição, ele disse o seguinte: a escravidão vai acabar, mas não a sua obra. Enquanto não acabar a obra da escravidão, a escravidão vai continuar sendo a característica mais profunda da sociedade brasileira. O Bolsonaro vai acabar, vai sair, mas não a sua obra. Entendeu? Que foram as medidas aprovadas. Enquanto não reverter essas medidas, ele governa. Mesmo que seja com o nome de Mourão, mesmo que seja com o nome de Flávio Dino, entende? Enquanto persistir a sua obra, ele está governando. Não é? Então nós temos que ter clareza sobre o primeiro ponto: a revogação das medidas de desmanche que vêm sendo implantadas desde Fernando Collor, como condição da gente poder retomar um projeto de país. Então, sem isso, é conversa fiada. Então, muito bem. Então, quer dizer, apesar de todas as maluquices, o governo dele, do ponto de vista da plutocracia, ele cumpriu a sua função. Sim, sim. Então, isso é uma coisa, né? Tá, veja só, como é que a TV Globo faz? Ela bate no presidente, mas apoia o seu homem forte na economia. A TV Globo não tem mais candidato, ela tem agenda. E ela impõe a agenda com seu poder de chantagem que ela tem ao mundo político. Ela impõe essa agenda e tem obtido sucesso quanto a isso. Você veja, Lula, pau no Lula, carinho no Meirelles. Depois, pau na Dilma, carinho no Joaquim Levy. Depois, pau no Temer, carinho no Meirelles. Agora, pau no Bolsonaro, carinho no Paulo Guedes. É uma linha contínua. Por quê? Porque esses homens da economia estão, cada um ao seu modo, cada um ao seu ritmo, implantando esse projeto de desmanche de todo e qualquer resquício da herança varguista e desidratando a Constituição de todo e qualquer direito social ou individual. Não é? Então, Isso tem custo. Isso tem custo. Deixa eu falar só do bolsonarismo, não é que você falou. Apesar de tudo, porque podemos dizer assim, aqueles 57 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro não sabiam quem ele era, mas hoje sabem. E mesmo assim, ele tem demonstrado uma resiliência que impressiona, vamos dizer assim, 30%, né? Realmente é um número
que me impressiona. Então, por que isso? A resposta para mim, Fernando, é o seguinte: é porque o Bolsonaro ele mantém sempre tenso o arco da ideologia. Então, vamos pegar assim, como é que a sociedade se estrutura? Vou pegar assim pelo Marx. Em 3 instâncias. A instância material, a instância econômica, né, da vida concreta do dia a dia, a instância econômica, a base. Acima dessa, a instância política, onde os conflitos da sociedade são, vamos dizer assim, administrados, gerenciados, onde acontece o dissenso. E, acima disso, a instância ideológica, as concepções. Então, é na ideologia que eu compreendo a política e compreendo a minha situação no mundo econômico, por essas 3 instâncias. Então, quando o sistema está funcionando, né, bem, o nosso sistema funcionou bem com a polarização PSDB-PT, funcionou. Foi o máximo de racionalidade que o nosso mundo político adquiriu. Né? PT, uma esquerda na ordem pela ordem, o PSDB uma direita civilizada, com modos à mesa, né? Fluente em português. Estava o melhor dos mundos. Então, numa situação como essa, a dificuldade que as pessoas experimentam na esfera da base material, como da economia, eu vivo um problema na economia e vou resolver na política. Então, se eu estou com um problema aqui de um cano furado na minha rua que está há semanas, eu vou resolver o problema material da minha vida concreta, vou ser da base econômica, e eu vou resolver isso aonde? Vou resolver isso na política. Então, vou lá na região administrativa, eu vou eleger um vereador, eu vou eleger um prefeito de oposição, porque esse não... Né? Então, eu resolvo os problemas que eu experimento no dia a dia na política. Quando a política entra em falência, né? E essa falência da política veio sendo preparada diuturnamente, não só pelos políticos corruptos, mas também pela mídia. Né? Há anos, toda a tua vida, você viu na televisão os políticos sendo ridicularizados, né? Eu quero que o pobre se exploda, né? O tempo todo, porque um dos instrumentos de poder mais importantes nos últimos tempos, na última década, da burguesia foi a desmoralização da política. A desmoralização da política é um instrumento de poder burguês. É um instrumento muito eficiente. Porque se a política está desmoralizada, eu não posso fazer nada. Então, na desmoralização da política... E o povo não tem onde se representar. Se desmoraliza a política, a política é o campo que o povo encontra seus representantes para poder equilibrar a relação de poder. Se você desmoraliza a política, você tira o povo da discussão da questão social. O que sobra, então, o que é? Bom, você não pode desesperar. Então, se antes os meus problemas da minha vida concreta, salário, condições materiais, transporte, saúde, educação, eu experimento isso na base. Eu tento resolver naturalmente na política. Isso era quando o sistema estava funcionando. Se a política se degrada, eu vou para a instância superior, a ideologia. Né? Vou para a ideologia. Não tem jeito da política. Então o quê? Homens de bem, que é o pastor, que é o crente em Deus, que é aquele sujeito. Aí eu demonizo os outros. São os homens de mal, os comunistas, os que defendem bandido, os que direitos humanos, entendeu? Então, a hiperideologização, ela foi possível em função da descrença na política. E no terreno da ideologia, a direita estava em melhores condições do que a gente, do que a esquerda. Já estava pronto para capturar aquela ideologia em prol dos seus interesses econômicos, né? E foi isso que aconteceu, né? Ideologia, entre aspas, né? Que aquilo ali é uma captura, na verdade, isso é ideologia. Só que nós, a esquerda, neste terreno, estamos enfraquecendo. Por quê? O Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, a China virando capitalista, o PT envolvido em corrupção. Esse terreno, nesta circunstância, nesse momento, era mais favorável para a direita. E eles venceram a luta ali. E
E sabe que, permanecendo a disputa, não na política, mas na ideologia, é onde eles têm melhores condições de nos vencer. Então, o Bolsonaro o tempo todo está ideologizando, ele não abriu mão disso. Agora, muito bem, e o bolsonarista? O bolsonarista, ele só vai abrir mão porque a questão ideológica resolveu a cabeça dele. Ele tinha um mal-estar confuso, né? Um pouco com a corrupção do PT, sim, um pouco com a política em geral, mas essa classe média que está indo nas ruas, que eu chamo assim, os bolsonaristas de carreata, profundamente incomodados também com a pauta identitária, né? Porque aquele mundo onde o mundo machista, o mundo homofóbico, o mundo onde a polícia não bate em branco, só bate em preto, isso estava certo, esse mundo. Mas esse mundo começa a desconstruir-se, me traz muito desconforto e, sobretudo, também as políticas de inclusão social. Filho de pobre e filho de preto com um diploma universitário é demais. Que desorganiza a cabeça. Não é? Então, veja, a ideologia bolsonarista, de extrema direita, organizou, deu sentido àqueles sentimentos que, sem isso, estavam confusos. Deu uma racionalidade àquele mal-estar, que sabemos que moralmente era equivocado, mas racionalizou, justificou. Não, você tem direito de ficar incomodado com a empregada, filho da empregada indo para Disney. Você tem direito. Foi o que a ideologia bolsonarista fez. Agora, professor... Deixa eu acabar essa ideia, que essa ideia precisa ser muito bem explorada, Fernando. Então, veja, se esse discurso de organiza a consciência e os sentimentos, essa pessoa não vai abrir mão disso. Porque isso é muito caro. Porque se ela abre mão disso, ela volta para o desespero no qual ela se encontrava antes. Ela só vai abrir mão disso se ela puder trocar essa visão por uma outra. Isso leva tempo. Isso, a meu ver, que explica a resiliência do bolsonarismo. Não, no terreno ideológico. Disso. Ele sabe disso e ele mantém sempre. Por isso que é preciso manter muito constantemente essa ideologização. Ele agora se encontra em uma situação desconfortável, porque ele foi obrigado a abrir mão daquelas bravatas que faziam a felicidade do bolsonarismo. Não é? Ele está muito acuado para fazer bravata. Então, há 3 dias o Bolsonaro não faz bravatas. Porque ele fazia bravata de manhã e tinha que engoli-las de tarde, né? Sim. Ele teve que se livrar do Weintraub. Então, a manutenção dessa hiperideologização cada dia fica mais difícil. Com isso, eu acho que o Bolsonaro está numa fase terminal. Tomara, né? Estamos torcendo para isso. Não, eu acho que mais ou menos irrelevante, Fernando. Vai sair o Bolsonaro, vai entrar porque o projeto Mourão, continua, né? O Mourão, ele é mais sustentável do que o Bolsonaro. O programa continua mesmo, né? Só com menos atrito. Porque o Mourão ele vai atritar menos, entendeu? Claro, é o seguinte, o sistema vai se livrar do Bolsonaro como se livrou do Eduardo Cunha. Depois que o Eduardo Cunha ajudou no impeachment, se livra desse cara que ele só atrapalha. Esse é o destino do Bolsonaro. Não, né? Com certeza. A pessoa já está chegando um pouco pro final desse bate-papo, mas eu vi uma entrevista esses dias que saiu de um professor de Yale, que ele se recusava a dizer que uma pessoa como Bolsonaro era populista. Na verdade, ele seria mais para o fascismo. E ele dá algumas características como vitimização, desconstrução da classe política que o senhor colocou agora, essa coisa de rejeição à imprensa. Existe um debate se devemos ou não classificar o bolsonarismo como fascismo. Qual é a sua opinião? Se isso é uma estratégia correta, se a linguagem está sendo feita de forma correta? Qual é a sua opinião sobre esse ponto? Olha, eu acho que isso, de certa maneira, é o de menos, viu, Fernando? Porque ele tem traços fascistas, mas quando a gente fala em fascismo, a gente se remete aos fascismos históricos, né? O italiano e o alemão, que realmente pouco a ver tem com isso, porque o fascismo italiano e o alemão se baseavam numa ideologia de raça, de uma unidade nacional, né? Então, a Itália, o povo italiano tem uma unidade,
E os judeus e os comunistas são elementos estranhos, porque os judeus são internacionalistas, cosmopolitas, e os comunistas também são internacionalistas, então fere a unidade, né? E a esquerda, luta de classe, fere a unidade, e o alemão também. Não tem nada a ver com o bolsonarismo. Outra coisa, a Itália, o fascismo italiano e alemão eram radicalmente nacionalistas. O nosso aqui é radicalmente entreguista. Então, nesse sentido, não faz sentido. Mas, como há traços, né, a extrema-direita sempre tem alguns traços em comum, e esses traços comuns pertence ao ideário fascista, então se fala fascismo aqui, mas eu não dou muita bola em relação a isso. Como também não dou muita bola ao termo populista. Não é? Ele é um populista. O que significa dizer isso? Não é? Eu acho que nós temos uma tradição populista no Brasil que precisa, de certa maneira, ser resgatada. Entendeu? Que é Getúlio, que peitou a classe aristocrática da época, poder dar voz ao trabalhador. Isso é ser populista, um sentido ruim? Isso é ser populista. O João Goulart, que foi a radicalização pela esquerda, porque Getúlio era um pacto de classes, né? Aquilo durou enquanto foi possível. Havia uma solução desse pacto pela direita, com o PSD, e uma radicalização pela esquerda com o reformismo de Jango. Isso é populista? Então, né? Eu acho que esses termos acabam obscurecendo mais do que esclarecendo, viu, Fernando? E eu acho que essa ótica, Luciano, nós, em vez de observarmos o fenômeno em si, mas observarmos o projeto que está por trás, acho que é uma ótica muito mais interessante, porque é o que o senhor falou, daqui a pouco eles vão sair. O problema é o que ficou e o que vai permanecer, que é essa agenda. E acho que interessante que o trabalho foi tão bem feito por essas classes financeiras dominantes que o nosso povo está comprando esse discurso que o prejudica. Comprando o discurso, por exemplo, de uma reforma da Previdência que muita gente não vai conseguir se aposentar e acha que aquilo é bom para ele. Não é. Não vai favorecer nada. Se você perceber as pessoas que vão a essas manifestações em Brasília, boa parte você vê pelos traços fisionômicos, é gente do povo, de classe média baixa, entendeu? Que está intoxicado ideologicamente. Agora é o seguinte, Fernando, ideologia é bom para ganhar eleição, mas não é boa para governar. A ideologia tem que chegar a um certo tempo que ela tem que apresentar o que ela prometeu. Tem que vir para o mundo concreto, né? O mundo material. Ela tem que sair de lá do terceiro ponto, da política, e descer para cá. Ideologia não enche barriga. Então vamos ver o seguinte, a ideologia dominante da direita, ela nunca teve, ao meu ver, desde que eu me entendo por jeito, tanta força como ela tem hoje. Sobretudo num aspecto, que é o aspecto do individualismo. O individualismo nunca foi tão forte. Eu nunca vi a ideologia individualista tão forte como no momento. Eu tenho 68 anos, nunca vi. E ele é tão forte, e uma das medidas da sua força é o fato de que o individualismo perpassa todas as classes sociais. Ela, na burguesia, adquire a forma do neoliberalismo, nas classes médias adquire a forma da meritocracia e nas classes populares adquire a forma do empreendedorismo. É o mesmo individualismo traduzido nas diversas classes sociais. Muito bem. Então a classe média está intoxicada, porque ela acha que ela se esforçando, ela vai ter os seus esforços compensados. Então a classe média introjeta o próprio patrão. Ela é o seu próprio patrão. Ela trabalha 12 horas por dia, mas ela acha que isso vai ser recompensado porque a meritocracia e o pobre, né, sobretudo nas áreas aí de influência do empreendedor, do neopentecostalismo, Deus também vai reconhecer os meus esforços, do meu empreendedorismo. Isso tem prazo de validade, Fernando. Claro, mas isso tem prazo, porque isso é insustentável. Que um abismo cresceu até a classe média e os mais ricos cresceu um abismo. Na verdade, a classe média nunca esteve tão mais próxima das classes mais pobres, quer dizer, desceu. E parece que não percebe e não consegue raciocinar isso. Isso é verdade, mas estou tentando enfatizar o seguinte, que a ideologia teve esse papel decisivo, tentei explicar por quê, na falência da política, né? A ideologia ocupou o espaço deixado vago pela política. Os bolsonaros mantêm sempre tensa a ideologia, porque é daí que vem a sua base de sustentação política nas massas, né? Mas eu estou dizendo agora uma outra coisa,
que ela tem prazo de validade. Sabe por quê? Porque ela tem que apresentar um resultado na vida material. Que ela não Né? está Então, apresentando. então, a massa está fazendo uma experiência de massa com a ideologia da direita. Entendeu? Sim. Eu também Então, tenho essa impressão, que o povo quis esse mundo testar. que O povo quis testar essa ideologia. Eu também tenho essa impressão também. ela está fazendo essa experiência, como ela fez a experiência com o PT. Ela está fazendo uma experiência com a direita, entendeu? Então, de certa maneira, esse processo ele não pode ser artificialmente abortado. A massa tem que fazer essa experiência. E no esgotamento dessa experiência, nós, o campo progressista, tem que apresentar um programa que dê sentido a ela, não só ideologicamente, como a direita fez, dê sentido a ela também na esfera da política, dos seus interesses concretos para sair desse buraco. Se a gente conseguir fazer isso, pode ser que esse país tenha capacidade de voltar aos seus rumos, aos seus trilhos. Caso contrário, nós podemos desaparecer enquanto possibilidade de nação. Professor Luiz Carlos de Oliveira e Silva, bate-papo muito, muito legal. Muito obrigado. Vamos repetir mais vezes. Gostei muito desse bate-papo. Vou só agradecer, porque realmente, pô, é de abrir a cabeça que o senhor colocou aqui. Tomara que ajude outras pessoas também a compreender melhor essa conjuntura. Estou à disposição, tá, Fernando? Qualquer coisa, conte comigo. Tá bom, professor. Muito obrigado. E galera, vai curtindo aí. Curte as páginas da Fernando Mendonça, Cirão Carioca, Ciro Gomes Memes. Vamos estar sempre debatendo assuntos aqui do Brasil. Obrigado, pessoal, e até a próxima, galera.